Porque provavelmente o que você está querendo é escrever o mesmo valor de temperatura que ele está lendo aqui na tela. Ele está escrevendo um valor, mas eu queria escrever o valor da temperatura que ele está sentindo. Como que a gente poderia fazer isso acontecer? Então, para isso, eu vou abrir aqui a minha lousinha e a gente vai fazer aqui uns exemplos de alguns cálculos matemáticos. Uh, Existem várias formas de resolver esse problema, existem várias formas da gente fazer essa conversão, né? Descobrir a equação matemática que realiza essa conversão, mas a gente vai resolver isso utilizando a equação da reta, né? E pensando o seguinte, vamos pensar primeiro no caso do potenciômetro. A gente tem que lembrar, né, que a variação do nosso potenciômetro ela é linear, ou seja, a gente vai variar proporcionalmente o valor do nosso potenciômetro com a variação também proporcional ali da combinação que ele vai gerar. Então, se ele tiver no curso mínimo, ele vai gerar zero. Então, vamos pensar que esse é o ponto inicial 0, 0. Gerou zero com a combinação zero, né? E aqui seria o máximo, né? No curso máximo, no 100% ali do nosso potenciômetro, ele está gerando a combinação máxima, que é os 1023. Então, nesse eixo aqui do gráfico é combinação, nesse eixo aqui do gráfico é o valor aí, vamos pensar que é de 0 a 100%, né? Por isso que eu coloquei 0 aqui, 100 aqui, 100%. Então, tudo que tiver intermediariamente em relação entre esses dois pontos aqui, no meio desses dois pontos, é tudo uma variação linear, né? Esse eixo, classicamente, é o eixo X, né? Por isso que eu coloquei um xizinho aqui, e esse outro eixo é classicamente o eixo Y, se a gente for pensar em gráficos aí na matemática. E a equação da reta, ela é essa equaçãozinha aqui. Não precisa se preocupar em bitolar nisso aqui, mas a equação da reta é dada por essa formulinha aqui. Esse A aqui, se eu não me engano, é o coeficiente angular, né? E ele é dado por essa outra formulinha que nós temos aqui. Vamos aplicar isso aqui e conforme a gente for aplicando, você vai entendendo aqui como utilizar esses recursos. Então, primeiramente, eu vou calcular esse coeficiente aqui. A é ΔY sobre ΔX. ΔY, a gente vai pegar o final menos o inicial, né? Lembra lá da física, né? Vai pegar o final menos o inicial, né, da variação em y. Então é 100 menos 0. 100 menos 0. E a gente faz a mesma coisa com y, com x, né, na parte do denominador. É ΔX, então seria o 1023 menos 0. Isso aqui vai dar 100 sobre 1023. Tá? Não tem segredo. Preciso resolver o cálculo? Eu diria que é melhor deixar assim, porque assim a gente não precisa ficar fazendo continha, né? Deixa a máquina fazer a conta para a gente. Quando a gente for passar esses cálculos aqui para o Arduino, ele faz o cálculo para a gente. Na equação da reta, a gente tem aqui o y0 e o x0. Esse y0 e esse x0 representam um ponto inicial, um ponto qualquer aqui na nossa reta. E, bom, por comodismo aqui, né? Por conveniência, seria interessante a gente usar o ponto x0, y0 como zero, porque aqui é tudo zero, né? Então a gente já pode reescrever a formulinha já substituindo esses valores. O y é uma incógnita para a gente, se ele representa o valor, né? Então já vou até substituir aqui, em vez de y, colocar valor, que é o que representa ali o eixo y, né? Menos o y0 é zero, né? Então eu estou seguindo essa formulinha, o valor é o y, né? O y0 é zero. Isso aqui é igual a o A, que é 100 sobre 1023, multiplicado por x, que está representando a combinação, o valor da combinação, menos o x0, que é zero. Se eu tirar aqui os zeros que estão aparecendo, eu consigo chegar na equação final. O valor é igual a 100, perdão, dividido por 1023, multiplicado pela combinação. Parece esquisito, parece difícil, mas não é tão difícil assim. Vamos interpretar esse valor que essa fórmula que a gente tem aqui. O valor que a gente quer obter convertido, a gente está dando um significado para o valor convertido lá de analógico para digital, é pegar o valor que o Arduino converteu, o valor da combinação que ele gerou, né?
e multiplicar por 100 dividido por 1023. Se a gente fizer isso, a gente vai obter agora uma conversão do valor lido pelo Arduino para a faixa de variação entre 0 e 100, representando para a gente aí o 0 e 100%. Vamos fazer isso agora aqui na programação. Vou parar aqui a simulação, né? Nosso valor do potenciômetro é esse segundo aqui, esse valor 2. O valor 2 é a nossa combinação, né? É o que o Arduino fez, gerou de combinação para o valor lido do analógico. Então eu tenho que fazer uma multiplicação disso, ó, 100 vezes o valor 2 e depois eu divido por 1023. Vamos ver os extremos se eles estão coerentes, né? Ó, 0 está gerando aproximadamente 0 volts e o valor máximo está gerando 100. Quer dizer, zero, eu falei 0 volts, mas é 0 na combinação, você representa 0%. 50% de 5 volts é 2,5. Vamos ver se eu consigo ajustar aqui em 2,5. Ó, tá dando aproximadamente ali os 50%. Existe aí uma pequena variaçãozinha, né, por conta da instabilidade aqui dos componentes, mas a ideia, né, de conversão agora está fazendo muito mais sentido. Ele não está escrevendo um valor qualquer na tela, ele está escrevendo um valor que faz um sentido para a gente. A gente pediu para que ele fizesse uma conversão na escala de 0 a 100. Se eu quisesse fazer uma variação dessa escala, fosse de 0 a 50, eu faria o mesmo processo aqui, só que ao invés de colocar o 100 aqui, eu colocaria 50, né? E vocês vão perceber que para esse caso específico, colocar um 50 aqui ia resultar em 50 sobre 1023. E eu poderia inclusive até fazer essa alteração agora aqui, modificando só esse parâmetro. E a gente vai ter, ó, no máximo agora ele tem 50, né? Aqui aparecendo na nossa conversão, no nosso displayzinho. E no mínimo vai ter alguma coisa próxima de zero. Na metade vai ter, ó, 2,5 vai ter lá os quase 25, né? Que eu estou fazendo de 0 a 50. Né? Então a gente tem ali agora um significado bem definido para essa leitura analógica que ele está fazendo. Tá? E eu poderia também colocar simplesmente 5, né? Parar aqui a simulação e falar 5 para ele de fato colocar o valor da tensão. Então, como se esse potenciômetro estivesse variando o valor de tensão. Então, o valor da tensão que eu estou medindo aqui é praticamente o valor que ele está convertendo para cá, porque eu estou colocando o parâmetro, né, de conversão exatamente igual. Né? Então, 2.10 deu 2.10, qualquer valor intermediário vai dar ali exatamente o que a gente está medindo. Tá bom? Agora a gente colocou um significado para essa conversão. Vamos fazer a mesma coisa para o sensor de temperatura? O sensor de temperatura ele tem uma característica um pouco diferente. Agora a gente não vai estar trabalhando entre 0 e 100, né? Aqui ele vai estar convertendo entre menos 40 até 125. No menos 40 ele gera 20 a combinação, né? E no 125 ele gera 358. Deixa eu ver quanto que ele gera no zero aqui. O zero é um ponto legal para a gente também, né? Ó, 500 milivolts, né? Está gerando 102 de combinação. Vamos usar essas características aí, né? Eu já fiz até um rascunho aqui para gente. Então veja, de forma semelhante ao caso anterior, aqui eu tenho a escala, o eixo da temperatura e aqui o eixo da combinação. Então eu fiz já uma retinha para representar, olha, quando ele estava gerando 40, menos 40 graus, ele gerou a combinação 20. Quando a gente estava gerando lá 125 graus, né, então 125 graus, ele estava gerando a combinação 358. E lá no zero, né, quando ele estava com a temperatura zero, que é esse ponto aqui, ele gerou a combinação 102. Né? Inclusive a gente vai usar esse como ponto base. Vamos aplicar a mesma ideia, né, que a gente obteve lá no de 0 a 100% lá para o potenciômetro para esse caso. E de novo, tem várias formas da gente fazer esse processo. Eu acho essa a mais geral possível, né? Porque para qualquer outra situação, qualquer outro sensor que você tiver, você consegue aplicar esse conceito. Você primeiro faz esse estudo aqui, né? Acha lá dois pontos para você definir uma reta. A gente achou os extremos. Eu acabei achando um ponto aqui no meio só para facilitar minha vida, porque esse aqui eu sei que é 102 na combinação, mas é zero na temperatura. Então, para eu definir o x0 e o y0, um deles vai ser zero aqui e vai facilitar para a gente na hora de fazer os cálculos. Mas não precisaria ser esse. Poderia ser esse extremo ou poderia ser esse outro extremo que daria certo da mesma forma. Tá?
Então isso aqui fica bem geral para qualquer outra situação que você se deparar que envolva a conversão aí para o caso de leitura de sensores. Vamos calcular então primeiro o coeficiente A. Então é o ΔY sobre ΔX. Então vamos pegar aqui a variação em Y. A variação em Y, vou pegar esse finalzão aqui que é 125 menos 40. Então é 125 menos o menos 40, que é o valor inicial ali. E na parte de baixo a gente vai pegar o 358, que é o valor final, menos o inicial, que é 20, pegando naquela escala de combinação, né? Se a gente fizer os cálculos, ó, menos com menos dá mais, 125 mais 40, 165. E na parte de baixo, 358 menos 20, 338. Nem precisou da calculadora. Vamos montar a formulinha aqui da equação da reta. Então, o y vai ser igual ao y0 e eu vou definir esse cara aqui como ponto x0 e y0, né? O y0 aqui é zero, né? Deixa eu até apagar e deixar bem explícito isso, né? O y0 é zero porque a temperatura, né, nesse ponto é zero. A gente deixou lá o ajuste, né, do sensorzinho em 0 graus e ele gerou a combinação 102. Então vai ser 165 dividido por 338 multiplicado por x menos x0, que vai ser 102. 102 é a combinação ali, né? Bom, deixa o y aqui sozinho, porque y menos 0 vai ser y, e aí a gente vai ter 165 sobre 338 vezes x, menos, aí vai ser 165 vezes 102. Então, vou pegar minha calculadora aqui, 165 vezes 102 vai dar 16.830. 16.830 sobre 338. Mas precisa resolver a continha? Se você quiser, pode resolver, mas eu continuo afirmando que é melhor a gente deixar a máquina fazer para a gente. Essa continha aqui, então, traduzindo, dada uma combinação lida pelo microcontrolador aqui na variável x, ele vai jogar aqui dentro, resolver essa continha e vai dar o valor em y. O que é o x? É a combinação gerada na conversão. O que é o y que ele vai me dar? A temperatura. A minha esperança aqui, se der tudo certo, se a gente não tiver errado em nenhum cálculo, a minha esperança é que conforme eu variar o sensor de temperatura, eu vou conseguir obter a informação no display exatamente igual ao valor gerado pelo sensorzinho. 165 vezes o valor dividido por 338, né? Menos 16.830, menos 16.830 dividido por 338 também. E aqui, como temos uma subtração, eu vou colocar aqui um parênteses aqui, só por um preciosismo, de evitar que ele faça alguma operação fora da sequência que eu quero. Então aqui está exatamente o cálculo que eu defini lá fora, né? Então é o 165 vezes o valor lá, né, dividido por 338. O valor está representando na minha formulinha o valor x, né? Menos 16.830 dividido por 338. Vamos apertar o play e se der tudo certo, ele vai mostrar o valor aqui de temperatura relacionado, ó, 25,69 está aqui no 25 graus. Vou jogar para os extremos, ó. 125 aqui no meu sensorzinho, 125 no display. Tem uns quebradinhos aí, não tem problema. Menos 40, menos 39,24, então ele está muito legal. Está apresentando aqui a variação de acordo com os valores que a gente está tendo de temperatura, então agora tem um significado. Se eu colocar 58, ele está gerando aqui um valor proporcional a isso. Muitas vezes esses sensores aqui vão exigir que a gente faça uma leve calibraçãozinha neles, né? Então, existem algumas técnicas da gente fazer isso, mas basicamente o que a gente fez reflete o que a gente faria na prática, né? Encontrar pontos específicos aqui no meio do nosso processo, né? A gente pegou os extremos,
fizemos ali a equação da reta, né, considerando que a variação dele é linear, né, corresponde a uma equação do primeiro grau, e aí a gente conseguiu traçar esse comportamento. Né? Para qualquer valor intermediário, a gente consegue obter, ó, 67 deu 68 e uns quebrados, então a gente consegue obter aqui uma correspondência entre o valor expresso aqui no sensorzinho que ele está sentindo e o valor gerado, né, o valor escrito aqui no nosso display. Tá? Numa situação real, a gente pode fazer uma calibraçãozinha e alterar um pouquinho esses parâmetros para fazer com que o valor aqui, a correspondência, seja mais fiel ainda possível, né? Mais próximo ainda possível.